Então, pessoal, o exemplo 3 também usa os capacitores do exemplo anterior, tá? Na verdade, o exemplo 1, 2 e 3 são do mesmo livro, eles estão interligados, tá? Então, o exemplo 3 usa os capacitores do exemplo anterior, que a gente tinha carregado com 48 vezes 10 a menos 6 coulomb, foi o resultado da letra B, né? Carga 1 e carga 2, ó, estão aqui meus capacitores, o D6 microfarad e o D12 microfarad. Então, esses capacitores são removidos e cuidadosamente desconectados um do outro, de modo que a carga em suas placas não seja modificada. Que é isso aqui, ó. Eles foram retirados do circuito. Esse aqui era o meu capacitor 1, no exemplo anterior. Esse aqui era o meu capacitor 2. Isso aqui era a carga 1 e a carga 2, né? E aí eles são retirados com esta carga, eles ficam carregados, tá? Então, eles são conectados novamente a um circuito que contém duas chaves abertas, que podem conectar uma placa positiva a outra também positiva e uma negativa a outra também negativa. Determine a diferença de potencial entre os terminais dos capacitores e a carga em cada capacitor após as chaves serem fechadas e as cargas pararem de fluir. Então, o que acontece? Foi ligado aqui, ó, esses capacitores com 48 microcoulomb, entre eles, esse aqui é o meu capacitor 1, esse aqui é o meu capacitor 2, e aí se eu fechar a chave aqui, eu fechar o circuito, o que vai acontecer? A carga, os dois têm carga, sozinhos eles têm 48 microcoulomb. Só que quando a gente fechar o circuito, pode ser que a carga passe um pouco de um para outro. A carga flui entre um capacitor e outro. Se essa associação for em série, lembra dos conceitos? Se é em série, as cargas ficam iguais, mas se for em paralelo, as cargas ficam diferentes. Então, se for uma associação em paralelo, as cargas vão fluir, vão se redistribuir de forma que a diferença de potencial é que seja igual. Se isso aqui for uma associação em série, ele vai manter as cargas iguais e as diferenças de potencial diferentes. Então, em primeiro lugar, eu preciso identificar o tipo de circuito, para depois pensar quanto que é a diferença de potencial e a carga final, depois que eu ligar tudo aqui e fechar as chaves no meu circuito, tá? Então, eu só vou saber responder se eu conseguir identificar esse circuito. Como que eu vou saber se isso é série ou paralelo? Porque agora eu não tenho a fonte. Então, ficou difícil de eu saber. Então, olha o que o problema diz aqui, ó. O circuito conecta uma placa positiva a outra também positiva e uma negativa a outra negativa. Lembram na dedução das associações em série e em paralelo? Que tinha o caso onde ligava positivo com positivo e o outro caso era o positivo com negativo. Positivo com positivo, olha aqui, ó, positivo e positivo, é associação em paralelo. Se vocês não lembram, eu aconselho a rever aquelas definições. Então, isso é uma associação em paralelo. No fim das contas, o que tem que ficar igual são as diferenças de potencial e as cargas vão fluir de modo a igualar as diferenças de potencial, mas as cargas vão ser diferentes. Então, eu não sei o valor da carga. E eu também não sei o valor da diferença de potencial, porque agora eu não tenho fonte. Então, eu vou descobrir a diferença de potencial no meu circuito. Como eu sei que as diferenças de potencial são iguais e se eu considerar esse circuito como um todo, tem que ser o mesmo valor, né? Como se houvesse uma fonte. Então, eu poderia calcular isso para o meu circuito equivalente, por exemplo, que é igual a CV, né? Então, V igual a Q sobre C. Se eu fosse trabalhar isso com o circuito equivalente, no circuito equivalente eu teria a carga total e a capacitância equivalente. Quem que é a carga total? Eu juntei dois isso, por mais que flua aqui, ó, e mude esse valor, o total tem que ser mantido.
Eu não posso perder carga. Eu não coloquei nada e nem tirei. Elas só vão se redistribuir. Mas eu tinha desde o começo 2 capacitores com 48 microcoulomb, né? Então a minha carga total, quando eu ligo esses 2 capacitores, é 96 microcoulomb, independente de como elas vão se redistribuir aqui, ó. Certo? São 2 capacitores com 48 microcoulomb. Eu juntei essa carga total, eu vou ter que manter. Individualmente, no final não vai ser mais 48 para cada um, mas a soma vai ter que dar 96, tá? Então, 96 microcoulomb e a capacitância equivalente, se é paralelo, é a soma. Isso aqui vai dar C1 valia 6 e C2, 12. Então, a minha capacitância equivalente é 18 microfarad, certo? Então, se eu fosse calcular a diferença de potencial por aqui, ó, fica 96 dividido por 18. Isso aqui vai dar, se vocês fizerem na calculadora, 5,3333 volts, tá? Então, uma das perguntas era a diferença potencial entre os terminais dos capacitores. Então, V1 e V2, já respondi. V1 e V2 estão aqui, ó. Essa era uma das perguntas, tá? Carga. Agora eu uso aquela fórmula simples. Se Q é igual a CV, isso vale para o C1 e vale para o C2. Ó, o C1 vale 6 microfarad, V1 vale 5,33333. Isso aqui vai dar 3,18, aliás, 31,8, deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho. 31,8 vezes 10 na menos 6 coulomb. Carga, né? A carga 2, a capacitância 2 era 12. E a diferença de potencial também, 5,333. 12 vezes 5,3 dá 63,6 vezes 10 na menos 6 coulomb, tá? Lembrando que se eu somar Q1 e Q2, tinha que dar 96 vezes 10 na menos 6. Se eu fizer na calculadora 63,6 mais 31,8, na verdade deu 95,4 vezes 10 na menos 6, mas ó, tá correto. Só porque eu fiz um arredondamento aqui, ó, era 5,33333 e aí eu perdi um pouquinho aqui por arredondamento. Tá? Mas a carga total, a soma, ó, tem que dar os meus 96. Então, tá correto o meu cálculo, tá? Deu aproximadamente.